Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Tudo certo? Ótimo! Pessoal, ainda não voltaremos às nossas aulas, aliás, não começaremos as nossas aulas online ainda, porque nós fizemos um curso de capacitação, dividimos em duas turmas, haverá uma outra turma agora esta semana, aí nós faremos um longo treinamento para que todo mundo esteja apto a usar a plataforma, tá bom? Desde o Fundi 1 até o ensino médio. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês tomem muito cuidado com relação às atividades para nota, porque tem alunos que estão me deixando de me entregar redações. Aviso a todos, as redações são dadas no prazo de uma semana. Aquela redação, excepcionalmente, dos tópicos, onde eu pedi primeiro introdução, depois argumento e depois conclusão, foi um exercício redacional. Ele não foi propriamente dito uma redação completa. Era apenas um exercício, aula de exercício, tá? Que eu pedi para vocês me entregarem para eu corrigir o exercício. Entenderam? E mesmo assim, quando eu dei o exercício, eu dei num dia para cobrar na outra semana. 2 aulas depois, havia aula de redação. Aí eu pedi uma redação, na aula de redação, tá bom? Então, o fato de vocês estarem recorrendo à direção ou à coordenação não procede, porque não é uma redação, é um exercício, tá? Outra coisa, no dia... eu marquei na aula de sexta-feira passada o agendamento obrigatório do caderno do Enem para a nota do terceiro bimestre. Uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção. Vocês viram que a análise de algumas faculdades de Santos será feita pelo histórico escolar? O que é o histórico escolar? É a média que vocês tiraram, anual. Média anual. A partir desta média é que vai haver uma seleção dos alunos que entrarão na faculdade. Em função do Covid, eles não mais farão o exame vestibular. A inserção vai ser feita por onde? Pelo histórico. Então, se você pretende ingressar numa universidade pública de Santos, fique atento ao seu histórico escolar. Não é bom notas baixas. Não é bom zerar redação, porque haverá uma média que comporá toda a nota. Não é bom faltar na aula online, porque se você falta na aula online, você perde a nota de participação, que vale 4 pontos, certo? 6 da prova e 4 da participação. Tem aluno que não entra na minha aula online. Vocês estarão com 0 de participação. Entenderam? Então, por gentileza, eu peço a todos que ingressem nas minhas aulas. Júlia, Maria Eduarda, um monte de gente que não, Arthur, que não estão entrando. Por favor, ingressem, porque a nota de participação da aula online vai compor a tua média. E eu repito, se você tenciona fazer exame de alguma universidade aqui em Santos, fique atento, porque pode ser que todas adiram a esse sistema, tá? Além, não sei se vão pegar o Enem também, né? Ou pegarão, não sei como é que vai ficar a prova do Enem, talvez eles dispensem a nota do Enem para pegar o quê? O histórico escolar de vocês, fazer a seleção pela nota final. Fiquem atentos, ok? Então, tá bom. Para a aula de hoje, nós vamos ver literatura. Deixa eu abrir aqui, ó. Nós vimos na semana passada concordância verbal, páginas 2 e 3, certo? Eu não passei nenhuma tarefa
de outras páginas para serem feitas, e hoje nós vamos ver Parnasianismo, página 26 a 28. Então, vamos abrir lá, 26 a 28. Muito bem. Vocês vão perceber que aqui nós vamos falar no parnasianismo as características gerais da escola parnasiana. Nós não vamos entrar na aula de hoje no parnasianismo no Brasil, tá bom? O nome Parnaso, vocês não é novidade a escola parnasiana para vocês, porque vocês sabem que vocês estão fazendo o quê? Uma revisão das escolas. Pessoal, vou tomar um cafezinho, vou dar uma pausazinha, porque eu não bebi café ainda e são 11 da manhã ainda, tá bom? Espera um pouquinho. Vamos lá. Essa escola, gente, na verdade, se vocês lembrarem do nome Parnaso, o que é o Parnaso? Parnaso é uma região da Grécia, um monte da Grécia, onde, segundo a lenda, habita Apolo e suas musas, tá? Apolo, ele é o deus da inspiração, né? Da inspiração artística. E as musas são aquelas que trazem a sensação, não, são mais ou menos as musas como mensageiras de Apolo na questão da inspiração. Lembra disso? Lembrou de Parnaso, parnasianismo? Volte a lembrar do classicismo. Por isso o parnasianismo é chamado de neoclassicismo, o novo classicismo. As características da escola clássica são retomadas no parnasianismo. E quais são estas características? A preocupação com a estética, a preocupação com a objetividade. Então, já não se trabalha mais o subjetivismo que havia no romantismo. Não se trabalha mais. Não se trabalha mais aquele rebruscado da linguagem, porque ela é mais objetiva, mais clara. Ela não trabalha figuras de linguagem como se trabalhava no romantismo. Metáfora, aliteração, assonância, metonímia. Não, ele é mais direto, mais claro. O texto é mais claro, tá? Então, ele combate a subjetividade. Vamos ver uma outra característica estética do parnasianismo, é uma proximidade com o cientificismo do realismo-naturalismo. Ah, por falar em realismo-naturalismo, eu postei para vocês no final de semana, a Netflix está com a obra de Eça de Queiroz do realismo-naturalismo, O Crime do Padre Amaro. Assistam, tá? Para vocês entenderem um pouquinho o que foi a obra de Eça. Foi através dessa obra que ele faz uma crítica muito grande ao clero, e vocês vão ver que o filme ataca, porque ele mostra padres que se metiam com traficantes, narcotraficantes, o dinheiro vinha deles, sexo, né? A quebra do celibato, é bem interessante ver, tá? É uma obra espanhola, se não me engano, o filme. Então, voltamos. A escola parnasianista, gente, ela tem, então, uma proximidade do cientificismo, do realismo-naturalismo. Por isso, essa superobjetividade. Eles são perfeccionistas na construção dos versos. Lembra do clássico, que eles têm o zelo pela perfeição, haja vista as obras, né, dos escultores de Bernini e assim por diante, que elas são obras perfeitas. Na página 27, vocês veem uma escultura do Beijo, do Rodin. É fantástico ver isso daí. Eu vi essa estátua do Beijo lá na Itália, no museu
Agora eu me esqueci. Bom, eu sei que ele concentra uma vasta quantidade de obras desta época, tá? Então é uma perfeição, gente, no esculpir uma pedra de mármore impressionante. Esse zelo, esta perfeição, ela é da escola parnasiana, tá? Por quê? Porque traz a volta da era grega, onde a perfeição pelo corpo, da arte, tudo era muito perfeito. Era antropocêntrica. O homem era o centro de tudo, a perfeição, a questão da inteligência, do estudo, misturado ao culto ao corpo. É essa volta, tá, gente? Bom, aqui ele apresenta, então, versos que mostram a característica parnasiana. Vila Rica, tá? Claro que este verso é uma representatividade brasileira, do parnasianismo brasileiro, representado por Olavo Bilac, né? Vila Rica, então vocês vão ver que são o ouro, vou ler um pedaço. O ouro fulvo do ocaso as velhas casas cobre. Sangram em laivos de ouro as minas que a ambição na torturada entranha abriu da terra nobre, e cada cicatriz brilha como um brasão. Aqui ele está falando da época da mineração, né? Da mineração. Veja que o vocabulário é um vocabulário escolhido, é um vocabulário cuidado. Além de preciso, ele é um vocabulário rico, né? Depois nós temos uma poesia muito comedida emocionalmente, porque não tem os arrombos do romantismo como havia. Ele tem a questão da emoção, ela é contida, tá? Ela não é rasgada, sofrida, depressiva, não. Então, vejam, nel meso del caminho, cheguei, chegaste, vinhas fatigado e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida, longos anos presa a minha, a tua mão. A vista deslumbrada, tive da luz que teu olhar continha. Hoje segues de novo. Na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Olha que lindo, Olavo Bilac. Vejam, a emoção do poema, ela é contida, tá? Ela revela sentimentalismo sem mostrar. Aliás, ela revela sentimentos sem mostrar o sentimentalismo, aquela coisa, sabe, sofrida. Ela é antirromântica. É uma poesia de sentimento antirromântica, tá bom? Bom, aqui, então vocês viram, né, que ele apresenta uma dor intensa do sofrimento da partida, mas sem aquele escândalo, né, que o romântico fazia. Vamos ver mais. O romântico, gente, a poesia romântica do parnasianismo, ele não está muito voltado ao sentimentalismo, ele está voltado à carne, tá? À atração carnal. Então, você vê nesse poema de Olavo, O Beijo Eterno, vejam como ele não fala daquele sentimentalismo, ele é mais carnal. Quero um beijo sem fim, quero que dure a vida inteira e aplaque o meu desejo. Ferve-me o sangue, acalma-o com teu beijo, beija-me assim. O ouvido chega ao rumor do mundo e beija-me, querida. Vive só para mim, só para minha vida, só para o meu amor. Fora, repouse em paz, dormida em calmo sono, acalma a natureza. Ou se debata das tormentas presa, beija
ainda mais. E enquanto brando calor sinto em meu peito de teu seio, nossas bocas febris se unam com o mesmo anseio, com o mesmo ardente amor. Veja que aí o sentimento gerado pela poesia é físico, tá bom? Ok? Aqui nós temos uma poesia de Vicente de Carvalho, poeta santista, né? Aqui da Baixada, velho tema 1. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás ansiosa embevecida, é uma hora feliz sempre adiada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. Famosa, né? Nós tivemos até pintado no muro do nosso colégio um trechinho desse poema de Vicente de Carvalho. Nós temos outros exemplos, como, por exemplo, de Alberto de Oliveira, O Ninho, depois O Banzo, de Raimundo Correia, tá? Então, olha, nós percebemos uma construção perfeita na questão formal dos versos. Essa foi a preocupação fundamental dos parnasianos, a estética, tá? Ela é muito importante nisso. Eles têm uma observação muito atenta à metrificação, à valorização do trabalho com as palavras, com a estrutura da sintaxe das frases. A ordem indireta prevalece. O que é a ordem direta? Não é indireta. Não começa pelo sujeito. Há uma inversão, tá? O hipérbato, que é aquela figura de linguagem da inversão, tá? Como no hino nacional brasileiro, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, ou seja, as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Lembra que nós já estudamos o hipérbato, que é a inversão, é a chamada ordem indireta, tá? É uma coisa que eles prezam bastante no parnasianismo. Eles fazem rimas raras e preciosas. O que é uma rima rara e preciosa? A rima preciosa é aquela onde as rimas que ocorrem, elas são de classes gramaticais diferentes, o que é mais complexo, tá bom? Revela um trabalho artesanal. Que mais? Profissão de Fé, de Olavo Bilac, mostra bastante isso daí, viu, gente? Bastante. Depois, há também, da mesma maneira que o classicismo, há os poemas metalinguísticos, ou seja, é o poeta como Olavo Bilac que escreve a um poeta. É um poema falando da obra de se compor um poema, né? Do árduo trabalho de se compor um poema, certo? Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua. Nós já vimos esse poema num estudo dos livros que nós já trabalhamos aqui no Etapa. Gente, por enquanto é até aqui. Nós não vamos falar do parnasianismo no Brasil na aula de hoje, tá? Vocês terão apenas a teoria, não haverá trabalho para casa, exercício para casa, porque na outra aula de literatura nós encerraremos a parte do parnasianismo no Brasil,
com exercícios para depois entrarmos no simbolismo, tá bom, gente? Que ele vai trabalhar o simbolismo e vamos ver o que mais eles trabalham nesta apostila, além do simbolismo. Deixa eu ver se ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar o pré-modernismo também. O importante é o pré-modernismo, hein? Muito cobrado nos vestibulares, pré-modernismo, certo? Um beijo para vocês, espero vocês na minha aula online, todos vocês, para começar a gerar pontos de participação, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.